Bom dia, queridos. Como este é um grupo de oração, nos últimos dias eu tenho buscado falar a respeito dessa disciplina espiritual que é o motivo de nós estarmos congregados, a disciplina espiritual da oração. E tenho usado como base a pessoa de Jesus, o exemplo de Jesus, que tinha prazer de estar exercitando a disciplina espiritual da oração perante o Pai. E ele fazia isso com toda naturalidade, diferentemente dos religiosos da sua época, que se apresentavam diante de Deus, cheio de misuras, cheio de protocolos. Jesus se derramava diante do Pai em oração, chamando dessa forma, de Pai, e muitas vezes de paizinho, porque ele buscava assim essa intimidade com Deus, usando esse instrumento da oração. E nessa oração que está registrada no capítulo 17 de João, falei que ele fez 4 pedidos a Deus e já falei sobre 3 deles. Hoje eu vou falar sobre o 4º pedido e lembrando mais uma vez que essa é a oração que ele fez e que antecedeu ao seu martírio, à sua agonia e finalmente à sua morte na cruz. Ou seja, nessa oração ele mostra a preocupação que ele tinha com seus discípulos, ao invés de estar preocupado consigo próprio, ele fez uma oração ao Pai, no sentido de que o Pai estivesse protegendo, cuidando daqueles que tinha dado a ele como discípulos seus e daqueles que viriam a crer. Por isso eu quero ler aqui os versos 20 e 21. Disse assim o Senhor Jesus na sua oração, entre tantas outras coisas: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O 4º pedido que Jesus fez na sua oração foi que nós adentrássemos a unidade dele com o Pai, que nós fôssemos um nele como ele é no Pai e o Pai é nele. Ou seja, Jesus nos chamou para um relacionamento de intimidade pleno com ele. Jesus aqui está pedindo ao Pai que nos admita na comunhão plena que ele tinha com ele. E é impressionante isso, porque esse senso de unidade é uma coisa extraordinária. A Bíblia trata muito disso, né? E existe um exemplo muito interessante, que é a matemática divina, por exemplo, do casamento. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, é 1 mais 1, mas 1 mais 1 não é 2. E também não é 50%, 50% para se tornar 1. A palavra de Deus diz que o homem se une à sua mulher e os dois são um só. Ou seja, a unidade nos faz um com o outro. E Jesus está dizendo que ele está pedindo ao Pai que nos admita a comunhão que ele tinha com o Pai, que torna os dois um só ser, e nós sejamos um ser com ele. E mais, unidade é caráter daquilo do que é uno, do que forma um todo orgânico. Tem a ver com coerência, com uniformidade. E Jesus nos chamou a essa uniformidade, para que nós sejamos um com ele e com o Pai. Mas há um propósito nisso. Ele disse que isso seja uma verdade na vida deles e na nossa própria, para que o mundo creia que tu me enviaste. O anseio de Jesus de que nós entrássemos na comunhão e na unidade dele com o Pai é exatamente este: que nós sejamos essa referência de Deus para as pessoas à nossa volta. Que as pessoas olhem para o nosso relacionamento e vejam a pessoa de Deus em nós. Para que eles olhem para o nosso relacionamento que temos de intimidade com Jesus e com o Pai e percebam que nós somos discípulos dele, que creiam nele, para que possam entender
o seu propósito de ter vindo ao mundo para salvar homens e mulheres limitados, pecadores como nós, e nos chamar à comunhão. E mais uma vez eu quero terminar essa minha reflexão dizendo para vocês, já é muito o fato de Jesus vir ao mundo para nos conceder vida eterna, mas é muito mais do que isso ainda o que nós temos da parte dele, porque a vida eterna não é só viver para sempre, é a vida do eterno em nós, é podermos partilhar, e aqui ele está deixando isso bem claro, ele está nos chamando a entrarmos na comunhão e na unidade com ele e o Pai. Então, não existe coisa mais preciosa que essa. Isso é vida eterna, isso é a vida do eterno em nós. Por isso, vamos orar e celebrar essa vida e o fato de Jesus estar chamando cada um de nós para perto dele. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, obrigado porque o Senhor Jesus, em outra ocasião, numa das suas orações, antes dele fazer um pedido, e um pedido que trouxe à existência uma coisa extraordinária, o fato de um homem sair de um túmulo depois de 4 dias de morto, já ter sofrido todo o processo de cuidado que se fazia com o corpo, que já começava a entrar em decomposição. O Senhor simplesmente, antes de ordenar que aquele homem, o Lázaro, ele fosse para fora do túmulo, o Senhor disse: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. E para mim, Senhor Deus, essa é a coisa mais preciosa naquela oração poderosa que o Senhor Jesus fez quando ele ordenou que Lázaro saísse do túmulo. O fato de que ele tinha certeza de que o Senhor sempre o ouvia, de que ele podia entrar na tua intimidade com confiança, porque o Senhor estava sempre atento à voz da sua súplica. E agora ele está dizendo, e ele está pedindo ao Senhor aqui nessa oração que vemos registrada em João 17, que nós fôssemos admitidos à comunhão do Senhor com ele, para que nós fôssemos um com ele e contigo. Que privilégio que temos, Senhor Deus, porque isso é desfrutar da tua presença no nosso viver, de forma plena. Que possamos nos dar conta disso e não apenas pensar que oração é uma coisa que a gente faz para obter alguma coisa, ou que a gente chega na presença do Senhor porque o Senhor nos deu algum livramento, uma bênção especial e nós podemos agradecer. É muito mais do que isso. Tem a ver com nós nos achegarmos a Ti e buscarmos, sim, estar parecidos com o Senhor, como já falei também, espelharmos as virtudes do Senhor na nossa vida, à medida em que nós vamos nos aproximando de Ti e do relacionamento contigo e com Teu Filho Jesus em unidade e comunhão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer isso sempre. E que as nossas orações, Senhor Deus, não sejam coisas sofríveis, não sejam falas sem nexo ou até mesmo cheias de incredulidade, mas que as nossas orações reflitam o nosso amor e o fato de que nós sabemos de que nós temos plena comunhão contigo, que o Senhor vive e nos chamou para vivermos contigo. Louvado seja o teu nome, abençoa cada um dos membros desse grupo. Uma vez mais eu te peço, que o Senhor possa ser com cada um deles, protegê-los, abençoá-los, que a tua boa mão permaneça sobre todos e que cada um de nós vivamos para o louvor da tua glória, para que o mundo saiba que nós somos teus discípulos e que o Senhor vive. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.